Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos e todas. Uma alegria renovada ler o Evangelho com você e repartir a palavra de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo no Evangelho de João, no capítulo 12. O Evangelho segundo São João, capítulo 12. Nós estamos mais uma vez reunidos ao redor da mesa da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. No pão e no vinho, nós celebramos o seu corpo partido por nós e o seu sangue derramado por nós, para perdão dos nossos pecados. Estamos novamente em volta da cruz. O corpo partido e o sangue derramado nos colocam diante da cruz de Jesus Cristo. E mais uma vez nós estamos reunidos para nos lembrar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós celebramos o pão e o vinho, nós nos lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário. E é interessante que Jesus escolheu ser lembrado pela sua morte. Jesus não escolheu ser lembrado pelos seus milagres. Jesus não escolheu ser lembrado pelos seus ensinos. Jesus não escolheu ser lembrado pelo impacto social, político da sua presença no mundo. Jesus escolheu ser lembrado pela sua morte. Mais precisamente a morte de cruz. Jesus escolheu ser lembrado, celebrado, rememorado como crucificado. A cruz é um espetáculo de horror, dantesco. E Jesus escolheu trazer à nossa memória repetidamente esse espetáculo de horror. A crucificação era uma das mais cruéis formas de execução de criminosos. Roma fazia isso expondo os crucificados publicamente. As cruzes ficavam no meio do caminho, ficavam na praça pública, ficavam à beira da estrada. As cruzes não ficavam num lugar retirado, isolado. Não existia um lugar separado para a crucificação. As pessoas eram crucificadas, os criminosos eram crucificados e as cruzes eram colocadas, vamos imaginar hoje, num terminal de ônibus, na porta de entrada de uma estação do metrô. Porque Roma fazia questão de expor os seus criminosos à vergonha pública. Ainda mais que os criminosos eram crucificados despidos. Eles eram espancados, torturados, os seus corpos eram literalmente triturados e moídos pela agressão dos soldados, seus algozes, depois crucificados e pendurados para que fossem apodrecidos em praça pública. Os crucificados não tinham direito a um sepultamento. O corpo deveria permanecer na cruz e se decompor com o tempo. O entorno de uma cruz não era um lugar agradável, evidentemente. Um corpo despido, dilacerado, minguando, apodrecendo, a olhos vistos, à plena luz do dia. E Jesus disse: eu quero que vocês se lembrem disso, e lembrem-se sempre. Quero que vocês se reúnam e tomem nas mãos o pão, tomem nas mãos o cálice, e lembrem-se que eu fui crucificado. Por que Jesus quis ser lembrado pela sua crucificação? Por que Jesus quis ser lembrado como crucificado? Por que a fé cristã é a fé no crucificado?
Você diz assim, não, a fé cristã é a fé no ressuscitado. É verdade. Mas hoje, quando temos nas mãos o pão e o cálice, nós não estamos aqui em memória da ressurreição. Nós estamos em memória da crucificação. Esse é o meu corpo partido, esse é o meu sangue derramado. Então, por que a fé cristã é a fé no crucificado? Por que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, diz: eu não quis saber entre vocês nada, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque muito embora a cruz seja um espetáculo de horror, Jesus olhava para a sua própria cruz e para a sua própria morte com outros olhos, e enxergava não o horror que a cruz explicitava, enxergava mais, enxergava o que estava acontecendo no teatro cósmico, com a sua morte. E aí chegamos a João capítulo 12, onde fica muito claro e explícito como é que Jesus enxergava a sua cruz e a sua própria morte. Diz aí no versículo de número 20, e em João capítulo 12 nós estamos na semana da Páscoa em Jerusalém. Jesus celebrou a Páscoa 3 vezes, esta é a terceira e última vez em que Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E no versículo 20 diz que entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, não judeus, gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. André e Filipe eram os dois discípulos com nomes gregos, por isso que os gregos foram procurar Filipe, e Filipe foi procurar André. Eles disseram a Jesus: tem um pessoal aí querendo ver o Senhor. Versículo 23, Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. A lei nos ensina que o Messias permanecerá para sempre. Como ele diz que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Essa foi a primeira vez em que Jesus disse que seria crucificado. Jesus já havia dito para os seus discípulos a respeito da sua morte. Ele havia compartilhado muito claramente: eu estou indo para Jerusalém, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas essa foi a primeira vez em que ele disse que seria crucificado. O ser levantado, chegou a hora do Filho do Homem ser levantado, é uma referência explícita à cruz, todos entenderam isso. Eu vou morrer e vou morrer crucificado. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora. Quase que Jesus está excitado com a iminência da sua morte. Claro que não está feliz. Jesus não é um masoquista.
Jesus não é um estoico que acolhe o sofrimento e tenta pacificar-se com o sofrimento como algo inevitável e até mesmo bom. Não, Jesus diz: o meu coração está perturbado, mas chegou a hora, é agora, finalmente chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, chegou a hora do Filho do Homem ser levantado. E Jesus olhava para a sua morte não como um horror perpetrado por Roma, um império sanguinário e cruel. Jesus olhava a sua morte como uma semente de vida. Ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É como se Jesus dissesse: vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo. Vocês acreditam que estão me destruindo, vocês acreditam que estão me matando, vocês acreditam que estão me expondo ao horror e acabando comigo, mas na verdade a minha morte é uma semente que vai gerar vida, muito mais vida. A minha vida será repartida, semeada, multiplicada e se estenderá até os confins da terra. É assim que Jesus olha para a sua morte. Ele não olha para a sua morte como um fim horrendo. Ele olha para a sua morte como o início de uma nova possibilidade de vida e de mundo. É assim que ele olha. A minha morte é semente. O meu corpo está sendo semeado, não está sendo aniquilado, não está sendo destruído, não está sendo destroçado, não está sendo exposto à vergonha, não está sendo exposto ao escárnio. A minha vida está sendo doada e o meu corpo é semente de vida. É assim que Jesus olha para a sua morte. E ele diz o seguinte: olha, existem algumas coisas acontecendo e que vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Existem algumas coisas acontecendo por trás desse espetáculo dantesco que vocês estão promovendo e que vocês não fazem ideia. Isto é tão verdadeiro que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz assim: os príncipes e os poderosos deste mundo não entenderam o que estava acontecendo enquanto estavam crucificando Jesus. Porque se tivessem entendido, não o teriam crucificado. É como se Jesus olhasse para os seus algozes com um sorriso ou com um veneno de ódio escapando de seus lábios, e olhando aos seus olhos dissesse: aguardem, há uma nova realidade nascendo por trás desse horror que vocês estão fazendo, e eu enxergo, e eu tenho consciência, vocês não. Por isso que vocês estão com esse sorrisinho aí. O que Jesus enxergou? O que Jesus sabia que estava acontecendo? O que Jesus via por trás da sua cruz? Três coisas. Capítulo 12 de João, nós estamos aí. Versículo 31, chegou a hora de ser julgado este mundo, chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo, e chegou a hora de eu ser levantado e todos atrair a mim. O que estava acontecendo na cruz de Cristo? A primeira coisa que estava acontecendo é que o véu a respeito do mundo estava sendo levantado, e a cruz de Cristo funciona como que um farol que ilumina a crueldade do mundo. Quem crucificou Jesus?
Há muitas respostas possíveis para isso. Uma delas, inclusive, é você. Nós crucificamos Jesus. Mas para que a crucificação viesse a acontecer, 3 grandes forças foram necessárias. A primeira, a força da religião. O Sinédrio, o tribunal religioso judaico, a ação inescrupulosa de Caifás, o sumo sacerdote, um julgamento fraudulento, fraudado, mentiroso, acusações falsas com testemunhas falsas na madrugada. Então o Sinédrio, representando a força maligna da religião, agiu. Pilatos, o braço armado de Roma, os soldados romanos, o império romano, o poder imperial romano, política. Jesus foi condenado no tribunal romano pelo crime de sedição, como um rebelde contra a autoridade de César, o imperador. Se Jesus foi condenado no tribunal religioso como um falso Messias, um blasfemador que ousou dizer eu e o Pai somos um, a religião condenou Jesus, a política condenou Jesus, mas é muito interessante também que a multidão condenou Jesus. Quando Pilatos mandou escolher entre Barrabás e Jesus para ser solto na Páscoa, a multidão escolheu Barrabás. Animada por alguém. A multidão é sempre animada por alguém. Acho que o grupo do WhatsApp lá funcionou e o pessoal escolheu Barrabás, mas a multidão não era inocente. A multidão escolheu. Esse amálgama, política, religião e movimento de massa, crucificou Jesus. E o que esses 3 movimentos têm em comum? O apego à ordem e ao conforto. Jesus desestabilizou a ordem. Jesus questionou a religião e os religiosos. Jesus confrontou os poderosos, os imperadores, governadores, vereadores, deputados, senadores, presidentes, ministros. Jesus incomodou a multidão. Jesus criou confusão pública. Jesus colocou soldado romano na rua. Jesus fez com que os religiosos se incomodassem a ponto de exigir mais da própria multidão, gerando culpa, gerando ameaças. Jesus bagunçou muito. Então resolveram colocar em ordem, eliminando Jesus. E a cruz de Jesus, onde morre, sem trocadilho e sem força de expressão popular, o sujeito mais sangue bom da história, desnuda esse arranjo diabólico e maligno de consciências humanas pequenas, tão apegadas ao conforto e à ordem, que não conseguem perceber o divino. Cuidado, gente, com pessoas que querem tudo em ordem. Geralmente, quem quer tudo em ordem, quer controlar, inclusive, o divino. Quem quer tudo em ordem, quer controlar a vida. A vida não se submete à ordem. E quem quer controlar a vida para colocar a vida em ordem, cedo ou tarde vai querer controlar a sua vida. E quem quer controlar e manter a ordem, vai, em algum momento, ser autoritário, vertical e violento. Os sistemas de conforto e de ordem, eles são violentos.
especialmente com os que desestabilizam a ordem. Por isso é que a gente grita com criança. Por isso é que a gente dá tapa em filho que faz bagunça. Está desestabilizando. Não se comporta à mesa, não se comporta à sala, não faz a lição na hora que deve, pergunta demais, não respeita a autoridade. Pensa que está falando com quem? Ordem. Não desarranje meu mundo, não desestabilize o meu conforto. Eu vou submeter você à ordem. E se preciso for, eu vou ser violento com você. Aí Jesus diz, olha aí o que os caras que gostam da ordem fazem. Olha aí o que os sistemas promotores de ordem fazem. Cuidado com a sua bandeira, viu, querido? Ordem e progresso. É contraditório. Se tem progresso, não tem ordem. E se tem ordem, não tem progresso. Porque só tem progresso quando existe desestabilização da ordem. As coisas só mudam quando alguém bagunça o que existe. Quando alguém descompensa a ordem. Quando alguém ousa pensar diferente, quando alguém ousa ser diferente, quando alguém ousa propor diferente, quando alguém ousa viver diferente. Quebra a mesmice, quebra a monotonia, quebra a ordem. E porque quebra a ordem, promove possibilidades outras. O que Jesus está dizendo? Olha, o mundo, esse sistema violento, autoritário, crucifica quem não deve. O mundo está exposto. Quem está, desculpe minha expressão, pelado, pendurado na cruz, não é Jesus. É o mundo. É o sistema. É ele que está exposto na cruz. Não é o corpo de Jesus quem está desnudo. E ficou claro como o sol do meio-dia quem ele é. Sim, ficou. Mas ficou claro como o sol do meio-dia também quem é o sistema que quer controlar a vida, o mundo, você e Deus. Cuidado com gente que gosta de ordem. Entendido? Segundo, chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Porque por trás de todo sistema que gosta de ordem, tem uma inteligência, tem uma mentalidade, tem uma mente, tem um príncipe, tem um rei, tem um Deus, tem um ídolo, tem uma ideia. E Jesus disse, chegou a hora de pôr para fora essa ideia. Chegou a hora de expulsar este príncipe. Paulo apóstolo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4 da segunda carta, ele diz que o príncipe deste século cegou o entendimento e cegou os olhos, para que não contemplássemos a glória de Deus expressa e exposta na cruz do Calvário. Mas o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, foi expulso. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que na cruz de Cristo, Jesus despojou principados e potestades. O poder do mal foi exorcizado. Será que nós podemos entender isso, que Jesus na sua cruz exorciza o poder do mal, expulsa o diabo do mundo? João escreve isso, para isso se manifestou o Filho do Homem. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Inferno despojado, diabo despojado. O mal tem poder, mas não tem poder absoluto. O mal tem poder, mas não tem poder definitivo. O mal tem poder, mas não tem poder que não pode ser resistido. O mal tem poder, e o poder do mal, sabe como se chama? Mentira. O diabo não é poderoso porque tem
potência. O diabo é poderoso porque sabe mentir, porque sabe blefar, porque faz você acreditar em coisas que você não precisa acreditar. E Jesus diz: eu tirei o poder de ferir do diabo, eu esvaziei a potência do mal, eu deixei o inferno sem armas. Sabe o que é despojar? Despojar é colocar as armas no chão. Na cruz de Cristo, essa cena não está narrada no Evangelho, mas na minha fantasia, se eu fosse um cineasta, eu acho que eu faria essa cena. De todas as palavras da cruz, que são 7, eu colocaria uma 8ª. É que Jesus não se prestaria esse papel, por isso aqui não está. É só eu que me prestaria esse papel pela minha carnalidade, mas eu colocaria Jesus assim, sendo crucificado, e antes de entregar o Espírito ao Pai, ele olharia para o nada assim e diria: perdeu, e morreu. Dirigiria uma palavra ao inferno: perdeu. Perdeu. Agora todo mundo sabe quem você é, maldito. Jesus expõe, despoja, exorciza o mal. E quando faz isso, Jesus se levanta, e passados 2000 anos, nós estamos aqui celebrando a memória, não de Caifás, não de Pilatos, não de César e nem do diabo. Nós estamos aqui exaltando o Cordeiro de Deus. Passados 2000 anos, nós fomos atraídos a Jesus. Essa cruz, chegou a hora de eu ser levantado e todos atrair a mim. Esse imã cósmico que é a cruz. Esse ponto de referência de todo o universo criado, que é a cruz do Calvário. Você estudou na sua escola força centrífuga e força centrípeta, não estudou? Força centrífuga do centro para fora. Força centrípeta de fora para o centro. Imagina a cruz trazendo tudo para ela. Desmascara o mundo, exorciza o mal e reconcilia com Deus todas as coisas e todo o universo criado. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1. Que o propósito eterno de Deus é reconciliar em Cristo todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra, não somente nesse século, mas também no vindouro. A cruz de Cristo traz tudo para a harmonia da vida abundante conforme criada por Deus. Bom, o que isso tem a ver com você e tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco hoje pela manhã? Bom, primeiro que nós somos o povo do crucificado. Pelo amor de Deus, nós não somos o povo que crucifica. A gente não bate em mulher. A gente não mata pessoas na rua. A gente não agride com palavras. A gente não revida com ódio. A gente vira outra face, a gente perdoa 7 vezes 7. Nós somos o povo que carrega a cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua espingarda e me siga. Tome o seu rifle e me siga. Tome o seu 38 e me siga. O que foi que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Nós somos o povo que morre, não somos o povo que mata. Nós somos o povo anti-violência onde ela se manifeste. Porque nós somos o povo do crucificado. Se você é uma pessoa que está vivendo com ódio, com ressentimento, e pior do que ódio e ressentimento, é
é senso de justiça. Se você acha que foi chamado por Deus para promover ordem, arrependa-se, querido. Se você acha que você é o regulador do humor da sua família, o controlador da consciência dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, principalmente você que acha que vai controlar o seu marido de joelho no chão, isso é uma diabolice piedosa, querer controlar os outros através da oração. Sai dessa vida. Acolha as pessoas. Pense que se elas estão vivendo errado, em desordem, não é você que tem que colocar ordem. Você tem que abraçar, acolher, amar, perdoar, andar 1 milha, andar 2 milhas. Não é você que coloca em ordem o mundo, nem a sua casa, nem o seu filho, nem o seu prédio. Você que é síndico, irmão. Ai, Jesus, ajuda. Abandona essa prepotência de achar que você sabe, de achar que você conhece, de achar que você sabe o que é melhor para os outros. Isso aí já foi exposto na cruz do Calvário. Porque as pessoas que pensam dessa maneira acabam crucificando gente inocente. Caminhe na direção do crucificado, identificando-se com os crucificados. Os crucificados no nosso mundo são de vários tipos. O Rio Grande do Sul está cheio de gente crucificada. Existe gente que aprova a lei desmatando. Existe gente que nega a ciência e diz que descompensação climática é fantasia. E existe gente que hoje está desabrigada, perdeu pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, e está crucificada. Nós somos o povo que se identifica com os crucificados. Nós somos essa comunidade, nós somos essa igreja. E nós sabemos que o mal está exorcizado, então vamos enfrentar o mal com o poder da vida. Vamos encarar as manifestações da morte com o poder da ressurreição. Vamos ser no mundo o cumprimento da profecia de João 12. Nós vamos nos levantar cada dia e dizer o seguinte: vocês pensam que mataram Jesus e acabaram com tudo. Engano. A morte de Jesus me deu vida. O corpo de Jesus foi semente. E eu sou um fruto daquela semente. Eu sou a presença de Jesus no mundo. Entende por que Jesus queria que a gente lembrasse da sua cruz? É porque na cruz de Cristo, o mundo é refundado. O mundo que estava sob o controle de Roma, o mundo que estava instrumentalizado pelo príncipe deste mundo, é refundado. Jesus morre, vence a morte, exorciza o mal, e quando é levantado diz: pessoal, todo mundo comigo, vamos começar de novo o novo mundo de Deus. Não se esqueçam da cruz. Na cruz de Cristo, tudo começa de novo. A minha oração é que a sua vida comece também. Vamos à mesa. Vamos celebrar juntos o pão e o vinho. O corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Jesus derramado por nós. Que venha um novo mundo. Amém.